Hoje nós damos início então ao livro de Josué, né? Moisés, ele morreu, Josué assume o lugar de Moisés e agora ele tem a responsabilidade de levar o povo à conquista da terra prometida. É isso que nós vamos meditar nesse livro e vamos seguindo, porque tem muita coisa para nós aprendermos e tirarmos de lição desse livro. Vamos pedir a direção? Sempre começamos com uma oração antes. Meu Deus, eu entrego essa meditação na Tua palavra, em Tuas mãos e peço que o Senhor fale conosco. A Tua palavra nos alimenta e nos fortalece para as nossas lutas também. Por isso eu peço que o Senhor fale conosco e nos dê as armas da fé para que possamos lutar as nossas lutas. Amém. Então, o bispo começa falando assim: a posse da terra prometida era o maior sonho dos hebreus. No total foram quase 5 séculos de espera. Agora a oportunidade de tê-la estava diante dos seus olhos. Antes, porém, teriam que atravessar o Rio Jordão e vencer os inimigos que estavam do outro lado. Em nossa vida enfrentamos batalhas semelhantes e a maior delas não é para conquistar uma extensão de terra, e sim a salvação. Embora o Senhor Jesus já a tenha conquistado na cruz, cabe àquele que realmente deseja possuí-la viver no combate diário, confrontando os inimigos espirituais. Para a vida neste mundo também há diversas promessas bíblicas, mas não adianta somente alimentarmos sonhos para que elas se realizem. É preciso usar a fé, o principal instrumento de guerra do ser humano. Sendo Deus um guerreiro, muniu cada pessoa com uma espada individual, mas somente os que fazem uso dela tomam posse do que querem. Então, esse é o propósito de Josué. Ele então vai entrar com o povo na terra prometida. E lembrando você que essa terra, ela não foi roubada daquelas pessoas, né? É o inverso. Na verdade, Abraão, Isaac, Jacó compraram aquelas terras com dinheiro. Eles não conquistavam nada na base da guerra, né? Derramamento de sangue. Mas quando eles foram para o Egito, aqueles homens, aquelas pessoas tomaram posse daquele lugar e construíram cidades. Então, na verdade, eles se apossaram do que era a herança do povo de Israel. Então, quando eles voltaram para a terra, encontraram a terra habitada por inimigos. E eles tinham que arrancá-los dali, porque aquela terra foi dada por Deus para Abraão, Isaac, Jacó e sua descendência. Então, é essa luta que nós vamos ver Josué travando contra os inimigos junto com o povo de Israel para tomar posse da terra prometida. Da mesma forma, Deus nos abriu a porta para a terra prometida, a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Mas nós temos que enfrentar as nossas lutas para podermos entrar nessa terra prometida, né? Não vamos entrar nela simplesmente porque merecemos, porque não merecemos nada. Temos que mostrar o nosso sacrifício, a entrega da nossa vida pelo reino dos céus. E aí sim vamos conquistá-lo de fato, de verdade. Versículo 1 diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E aí o comentário diz assim, a parte A do versículo: levanta-te. Josué poderia ter dado desculpas a Deus para não aceitar sua missão. Ele poderia se justificar dizendo palavras como: quem sou eu para substituir Moisés? As pessoas não vão me ouvir e etc. No entanto, ele não falou nada disso. Certamente Josué tinha temores como qualquer um de nós, mas absorveu o encorajamento do Altíssimo e abraçou sua responsabilidade. Quantas pessoas perdem oportunidades porque fogem das lutas? Elas desenvolvem um comportamento omisso, medroso e viciado em desculpas. Por esse motivo, fracassam em todas as áreas da sua vida. Então, a primeira palavra era levante-se, porque ele não poderia ficar prostrado, sentado, acomodado, ele tinha que lutar.
A parte B diz assim: para que os filhos de Israel tomassem posse de Canaã, precisariam atravessar o rio Jordão, que fazia fronteira com a terra prometida. Exatamente naquele período, o rio estava mais caudaloso devido às cheias. O problema era que essa geração nascida no deserto tinha pouca experiência com rios. Provavelmente, muitos nem ao menos sabiam nadar. No entanto, sucumbir ao medo naquele momento significaria perder a terra. Entre nós e as promessas divinas, há um Jordão para cruzarmos. O Altíssimo nunca nos prometeu uma vida de facilidades, mas assegurou que se agirmos com fé, obstáculos algum permanecerá em nosso caminho. Porque o segredo é você não ficar olhando para as condições que você tem naquele momento. É você engravidar da promessa de Deus dentro de você e se guiar através dela. Se Deus prometeu, essa terra é nossa, então não há obstáculo, não há barreiras, não há muralhas, não há nada que possa impedir a tomada de posse. No 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. O comentário do 3 diz: pisar a planta dos pés significa ocupar o território. Era dessa maneira que o povo se estabeleceria na terra. No entanto, muitas batalhas viriam pela frente, pois as 7 nações que ocupavam Canaã não sairiam de forma amistosa. Para nos apropriarmos do milagre que desejamos, precisamos manifestar uma fé aguerrida, pois o confronto com o mal é inevitável. Jamais haverá conquista se não dermos passos em direção ao que queremos. Então, aqui estava determinado já a posse daquela terra, mas eles teriam que lutar. Então Deus não poupou eles da guerra, não poupou eles do sacrifício. Eles teriam que entrar, mas teriam que guerrear. No 4, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que palavras, né? Hoje é Deus falando isso com a gente. Hoje é Deus dirigindo-se para você e para mim, dizendo: como eu fui com eles no passado, eu serei com você hoje. Eu estarei com você e não vou te desamparar. Por isso a necessidade de nós nos mantermos firmes com Jesus, né? Ligados a Ele através da palavra. O comentário aqui dos 5. Quem pode resistir àquele que crê? O povo estava prestes a enfrentar inimigos superiores em força e número. Para vencê-los, só mesmo se aliando ao Altíssimo. Devemos ser ousados contra os problemas, pois nossa vitória vem do alto. O poderoso de Israel afirma que está conosco e sua presença nos torna invencíveis. Se Ele é por nós, quem poderá nos impedir de avançar e alcançar nossos objetivos? Então, se nós temos a Deus que nos faz avançar, ninguém pode nos impedir o nosso crescimento. No 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a teus pais lhe daria. E o comentário do 6, esforça-te e tem bom ânimo. Normalmente o ser humano fica dominado por dúvidas e medos diante dos perigos e ataques intimidadores do mal. Por conhecer a natureza do homem, o Altíssimo precisa encorajá-lo repetidas vezes. Na maioria dos casos, os desafios da vida são maiores que as nossas forças e exigem mais do que capacidade e conhecimento. É necessário força e coragem para vencermos. Somos fortes quando nos mantemos firmes na fé, mesmo diante das dificuldades, tribulações e injustiças desse mundo, e corajosos quando agimos essa fé. Para sermos bem-sucedidos na conquista dos sonhos e, sobretudo, da salvação, precisamos ter força e coragem para executar aquilo que as Escrituras e a fé ordenam. Então, a fé sempre vai nos dizer aquilo que nós precisamos atuar a nossa fé. Ela sempre vai exigir de nós esse esforço e o bom ânimo para seguir em frente, para não olhar as circunstâncias. Porque quando você olha para os problemas, para aquilo que você está vivendo,
você perde forças, porque o problema suga a nossa força, e você perde o ânimo, quer dizer, você desanima. No 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E o comentário diz: o segredo para a conquista, as conquistas, estava condicionado à obediência absoluta. Sem ela, o povo fracassaria como a antiga geração que morreu no deserto. Manter esse foco traria o cumprimento e o estabelecimento das promessas. Por isso, a orientação rigorosa para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Significa ser radical com respeito ao pecado. Quem deseja se manter puro diante de Deus não deve se inclinar para nada que prejudique a sua vida espiritual, como amizades impróprias, pornografia, maus pensamentos, maus sentimentos, por exemplo. Então, novamente ele diz, esforça-te, tem muito bom ânimo, mas agora no sentido de obedecer a palavra de Deus, de seguir a orientação que já foi dada. No 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o comentário do 8, ler, meditar e falar da palavra de Deus foi instrução dada a Josué para que ele se mantivesse fiel. Por mais ocupado que estivesse com tarefas importantes, ele deveria ter tempo para o que é indispensável, sua vida espiritual. Para isso, Josué precisaria fazer muito mais que uma simples leitura das Escrituras. Seria necessário meditar nelas. Meditar é refletir nos conselhos divinos e entender os pensamentos do Altíssimo. Ter a mente mergulhada na palavra mantém a fé avivada e protegida das dúvidas. Aqueles que a priorizam, naturalmente, terão prazer em falar dela. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, a luz do nosso entendimento, ela se acende. Então, a gente passa a ter compreensão das coisas. Há uma sabedoria que não é uma sabedoria humana, ela transcende a sabedoria humana, ela é a sabedoria divina. E aí ele continua no 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Deus reafirma de novo, certamente, ele estava ali lamentando a morte de Moisés e talvez com medo, alguma coisa, Ele estava olhando para suas condições e avaliando que não teria condições de assumir um cargo desse. Mas Deus falou, esforça-te, eu não te falei para você ter bom ânimo? O comentário do 9 diz assim, a parte A, não te mandei eu? Josué não deveria hesitar, duvidar ou temer a nada. Afinal, a ideia de escolhê-lo foi do Altíssimo, e ele mesmo seria o responsável pelo êxito. A Josué cabia somente a fé e a obediência às suas ordens. A parte B, teu Deus é contigo, por onde quer que andares. As dificuldades para tomar posse da terra eram enormes, mas a principal delas era enfrentar os inimigos. No entanto, o povo tinha a garantia do poder e da presença do Eterno. Do mesmo modo, enfrentamos muitos inimigos, como o mundo e as suas propostas pecaminosas, o desejo carnal e os conceitos malignos infiltrados em pessoas e ideias. Porém, temos a garantia de que o Altíssimo é conosco. Moisés, Josué e todos os heróis da fé do passado morreram, mas tudo o que foi prometido a eles continua. Faça a experiência de colocar o seu nome no lugar do nome deles e creia que as palavras de encorajamento que foram dadas a eles agora são para você. O Senhor que fez tantas promessas continua o mesmo. Para alcançá-las é preciso fazer o que Ele manda, sem medo. Então, como eu tenho dito, hoje essas palavras são dirigidas para você, são dirigidas para mim. Quando nós lemos ela, nós temos que entender Deus falando conosco hoje. Porque diante das circunstâncias, vamos pensar,
Como é que você se sente, né? Quando você vê seus filhos na condição em que ele está preocupado. A preocupação é algo natural, que nós podemos ter, mas você sendo dominada por ela, você não tem força para lutar. Mas quando você vem na palavra de Deus, lê essas palavras, você encontra poder e força para vencer, né? A preocupação, você vence os problemas e você supera-os. E aí aquilo que antes estava te vencendo vai se transformar no seu testemunho. Aquilo que era um motivo de fraqueza vai se transformar na sua maior força. No 10. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meio tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Então o povo também exortou Josué a ter bom ânimo e seguir em frente. Então aquela tribo que ficaria daquele lado do Jordão, os homens passariam para o outro lado para poder conquistar o restante da terra que seria das outras tribos. E Josué então iria à frente. Agora veja a responsabilidade que Josué tinha de se manter fiel a Deus e um canal, né, que Deus pudesse usar ele para a conquista da terra. Então você, por exemplo, você foi a única pessoa da sua família que se converteu. Um exemplo. Então você vai ser o canal que Deus vai usar para converter a sua família. Então a sua responsabilidade é muito grande diante da sua casa, da sua família, e por isso a necessidade de você se apegar ainda mais a Deus, buscar ainda mais força em Deus, buscar ter sobretudo o Espírito Santo, porque como é que ele vai poder usar você se você não tiver o Espírito dele, né? Então Deus, ele precisa usar alguém nessa família. Se através de alguém entrou a maldição, agora através de você vai entrar a bênção. Mas para isso, primeiro você precisa ser a bênção, né? Para Deus poder abençoar Abraão, primeiro Abraão teve que se entregar para Deus. Então, tudo se resume na sua entrega para Deus. Você não pode querer cobrar da sua família uma coisa que eles ainda não são. Eles não se entregaram para Deus. Você, diferente deles, já está buscando, já está indo à igreja, já está participando, já entende as coisas de Deus de outra forma. Então, a sua responsabilidade é maior do que a deles. O comentário do 10 ao 18 diz: o primeiro ato de Josué como líder foi obedecer ao pedido de Deus. Ter uma vida comprometida com a palavra divina é a melhor maneira para alguém ser aceito e respeitado. Josué foi aos príncipes que estavam entre o povo e repassou as ordens que havia recebido. Desta maneira, ele honrou o Altíssimo e os seus oficiais. Com essa atitude, Josué reconheceu o valor de cada um e mostrou que contaria com eles. Em troca, recebeu fidelidade e respeito. Então, as palavras de Deus a ele o animou, o encorajou e o fez avançar. Agora nós vamos ver a travessia dele do Jordão. E a gente vai entender que essa passagem pelo Rio Jordão, ela representa no fundo o batismo nas águas. O povo, quando saiu do Egito,
passaram pelo Mar Vermelho. Então, o batismo nas águas, quer dizer, o sepultar daquela vida de escravidão no Egito ficou para trás. Agora, eles estão sepultando também a vida do deserto para a entrada na terra prometida, a novidade de vida. Você que quer viver a novidade de vida, primeiro precisa passar pelo batismo nas águas, que é oficializar o seu compromisso assumido com Deus, compromisso de entrega, de renúncia, de uma vida nova. Então, se você ainda não se batizou, não demore mais tempo. Você não pode ficar à espera de sentir a hora certa do batismo. Batismo, você entende que precisa morrer para este mundo, sepultar a velha criatura e seguir para uma nova vida. Então, o batismo, ele oficializa isso. Então, se você crê em Jesus Cristo, que ele morreu por você, morreu assumindo o seu lugar, seus pecados, ele sendo inocente derramou sangue puro para purificá-lo, então batize-se nas águas, o quanto antes, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Manda esse vídeo para as pessoas, vamos espalhar isso para mais pessoas ainda. Dê o seu gosto e vamos nos manter firmes com Jesus até o fim.